Boa noite a todos. Que a infinita misericórdia de Deus e de Jesus nos envolva a todos, hoje e sempre. Nesse momento, nós vamos esquecer as nossas preocupações de natureza material, vamos fechar levemente os nossos olhos e vamos buscar a sintonia com os benfeitores amigos, com os nossos espíritos protetores, rogando a eles que nos deem o entendimento das lições que nos forem deixadas nesta noite. Gratidão, Senhor, por essa oportunidade de aprendizado e que todos nós possamos transformar as lições aprendidas em ações ao longo da nossa existência física. Lembramos também, nesse momento, aos nossos familiares que não puderam comparecer, aqueles espíritos necessitados de prece, adoentados nos hospitais, nos orfanatos, nos manicômios, nos lares em desajuste, nos presídios, que possam receber as nossas irradiações de luz e paz. Gratidão e que assim seja. A palestra dessa noite tem como tema o Conquistador Diferente. É um texto do livro Antologia Mediúnica do Natal, é a psicografia do Chico Xavier, e quem ditou esse texto, que nós faremos a abordagem, foi o irmão X, que é o Humberto de Campos. Todos nós, de alguma forma, somos conquistadores. Mas quais as conquistas que nós estamos almejando nos dias de hoje? Se nós olharmos ao longo da história, nós vamos ver que muitos conquistadores passaram por este planeta, passaram por este mundo. Conquistadores que ficaram famosos pelos seus feitos, pelas suas conquistas, mas também ficaram famosos pelas dores que deixaram por onde passaram. Nós poderíamos dizer que temos dois tipos de conquistadores: aqueles que conquistaram o mundo e aqueles que se conquistaram, que conquistaram a si mesmos através do exercício no bem. E nós, de certa forma, nos encaixamos em uma série de conquistas. O que acontece normalmente conosco, que nós vinculamos as nossas conquistas às conquistas de natureza material. E ficamos tão preocupados com as conquistas materiais que esquecemos de conquistar a nós mesmos. E a doutrina espírita, ela é tão esclarecedora que ela vem nos trazer à luz que Deus é um Pai soberanamente justo e bom, que quer a todos nós de igual forma, que ama a todos nós da mesma forma, mas que nos dá o livre-arbítrio para escolhermos os caminhos pelos quais nós queremos percorrer. E muitos caminhos que nós escolhemos causam dor e sofrimento. Muitos caminhos que nós escolhemos causam uma felicidade interna. E às vezes nós notamos que tem pessoas que têm tudo materialmente falando. Uma casa confortável, o carro do ano, muito dinheiro na conta bancária, mas são extremamente infelizes. Porque as conquistas materiais não nos dão a habilitação à felicidade plena. Porque a felicidade conquistada através dos bens materiais é efêmero.
Muitas vezes aquilo que nós tanto almejamos, materialmente falando, no momento que nós conquistamos, elas passam. Porque muitas vezes elas estão vinculadas à satisfação do nosso orgulho e não do nosso bem-estar pessoal. Então, ao longo da história, nós podemos elencar várias personagens, mas muitas delas ficaram só nos livros de história. Mas há conquistadores que ficaram para sempre na nossa vida, pelos seus feitos de amor, de abnegação, de solidariedade, de fraternidade. Então, o irmão X nos coloca nesse texto que os conquistadores aparecem no mundo desde as recuadas eras da selvageria primitiva. E há muitos séculos, postados em soberbos carros de triunfo, exibem troféus sangrentos e abafam com aplausos ruidosos o cortejo de misérias e lágrimas que deixam à distância. Quantos imperadores que passaram por nós, quantos conquistadores à custa de guerras, de lágrimas, que deixaram com que as famílias fossem separadas, que estavam na soberba, no seu orgulho, nos seus castelos, indiferentes à dor que os seus irmãos em humanidade estavam passando. Quantos reis e rainhas foram grandes conquistadores, mas conquistadores do mundo material e não conquistadores do espírito imortal. E quantas conquistas que nós vemos foram à custa de muitas lágrimas e sofrimento. Os capítulos da história estão recheados desses conquistadores. Pessoas gananciosas, pessoas soberbas, pessoas preocupadas somente com os seus interesses pessoais e nem um pouco preocupados com a dor alheia. Ok, conquistaram muitas coisas materiais, mas a morte, quando os encontrou indivíduos em frangalhos espiritualmente falando. Porque quando nós retornamos à nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual pelo fenômeno da morte, nós vamos encontrar as nossas conquistas morais. E lembremos de Jesus quando ele diz que a cada um segundo as suas obras. Então, se eu passei tempo da minha vida preocupada com as conquistas de natureza material, e essas conquistas, elas não tiveram nenhuma relação com a dor ou sofrimento do outro, ou seja, quando eu me preocupei em conquistar valores, ajudar o próximo, ok. Quando eu volto à pátria espiritual, eu volto carregada de uma bagagem espiritual significativa no exercício do bem. Mas quando eu conquisto as coisas à custa da enganação, do roubo, da pilhagem, quando eu retiro dos outros os bens que lhes são devidos, quando eu maltrato, quando com a minha caneta eu prejudico, eu calo aqueles que são os adversários que eu considero, como que eu volto ao mundo espiritual depois de ter provocado tanta dor e sofrimento para o meu semelhante? Porque eu posso ser uma conquistadora à custa da dor e do sofrimento do meu irmão. E nós temos que ver que quando o meu irmão, a quem eu tanto prejudico para a satisfação dos meus interesses, há aqueles que vão me perdoar, porque estão num nível evolutivo melhor que o meu, e há aqueles que não vão me perdoar e que vão querer se vingar de mim.
E nós temos que lembrar que quando nós desencarnamos, nós não viramos santos. Nós voltamos à espiritualidade com os mesmos pensamentos que nós temos aqui na Terra. Porque não existe mágica quando a gente desencarna. Então, se aqueles a quem eu prejudiquei em função das conquistas não me perdoarem, eles vão lá do outro lado da vida ficar me esperando para que os seus projetos de vingança sejam efetivados. E isso vai se prolongando por muitas existências. Por isso que nós reencarnamos. Porque somos devedores da justiça divina. E nós nos reencontramos com aqueles aos quais muitas vezes nós prejudicamos. E muitas vezes eles aparecem aonde? Dentro do nosso lar. Como os nossos filhos, com o nosso companheiro, a nossa companheira, muitas vezes com o nosso vizinho, com aquele familiar que nós temos dificuldade de entendimento. Por quê? Porque lá numa existência passada, num período, eu os prejudiquei, eles não me perdoaram, e aí nós voltamos aqui na arena terrena para aprendermos a nos amarmos e executarmos o exercício do perdão. Então, essa questão da conquista é muito séria. Então, nós temos que nos perguntar o que nós estamos querendo conquistar na nossa vida. À custa do quê? Da dor e do sofrimento das pessoas? Da dificuldade? Porque tem pessoas que quando elas são lesadas, elas ficam com ódio de quem as lesa. E na nossa inferioridade ainda, nós somos muito imaturos espirituais, a grande maioria de nós fica nesse estágio de não esquecer, de guardar mágoa, de não perdoar. E isso fica um ciclo vicioso até que alguém rompa esse ciclo através do perdão. Então nós podemos citar muitos conquistadores. Um muito famoso, Hitler. Conquistou glória? Conquistou sim, mas a que preço? A história nos mostra os dramas do Holocausto, do que aquelas pessoas sofreram nas mãos de ditadores, de pessoas que não tinham nenhum compromisso com a fraternidade, com o amor, que pegavam os seus irmãos em humanidade e levavam para as prisões sem a mínima condição, onde lá eles sofriam de tudo que é tipo de problema, falta de alimentação, de frio, de violência, de pressão psicológica, afastados da sua família. Ele foi um conquistador? Foi. Mas que conquistas que ele teve para si próprio. Quantas pessoas desencarnaram vítimas desses ditadores e que não os perdoaram? Quantas? A história nos mostra. E nós podemos citar muitos imperadores, aqueles que perseguiam os cristãos, que faziam as arenas, que tinham os circos romanos, eram conquistadores. Os Césares tinham as suas conquistas, eram imperadores, viviam cheios de amigos, provocavam verdadeiros morticínios nas arenas, onde as pessoas iam lá aplaudir aquele circo de horrores. Por quê? Porque eles tinham a caneta, porque eles tinham o poder. Quais as conquistas que esses espíritos levaram consigo? As conquistas materiais, ótimo. Mesas lautas, orgias. Foram conquistadores do mundo. A que preço?
O nosso grande problema é problema de moralidade. E que agora tem aflorado muito. Nós temos que ter presente dentro de nós, através do estudo do Evangelho do Cristo, o certo e o errado. Quando Jesus diz para nós que o teu dizer seja sim, sim, não, não, é porque a gente não pode mais ficar indiferente. A vida tem nos mostrado o que a tirania provoca. Só dor, só revolta, só sofrimento. São os conquistadores do mundo, mas não os conquistadores do seu interior, da sua paz. E nós temos também os problemas da alma, que são enormes. Porque nós passamos a nossa existência física muito mais preocupados com as conquistas materiais e a nossa alma. E os nossos valores. Quanto que a gente se preocupa em relação a isso? Se fizermos uma análise percentualmente falando, é muito ínfima a nossa preocupação com os valores morais. E nós temos que quebrar isso, esse paradigma, por quê? Porque nós estamos aqui nessa oportunidade reencarnatória para evoluirmos. E a gente pode pensar, mas será que aquelas pessoas reencarnaram para fazer o que fizeram? Nunca! Outro exemplo, Napoleão Bonaparte se intitulou imperador. Quantas misérias ele provocou? Acabou solitário numa ilha. Então tudo isso a gente tem que perguntar, porque eles passaram ao longo da existência. Mas o que eles deixaram? Qual o legado dessas conquistas? A não ser dor, sofrimento, miséria, dificuldades. Então, nós temos que começar a despertar para a luz, para o nosso objetivo pelo qual nós estamos aqui reencarnados. Por que nós estamos aqui? Com certeza a gente não veio para uma partida de futebol. A gente não veio, a gente veio para a nossa evolução, para a nossa melhoria. E isso começa pelo autoconhecimento. Nós temos que aprender a nos autoconhecermos, a fazermos as reflexões do que nós queremos conquistar efetivamente nessa nossa vida. E não existe receita de bolo, porque a maioria das pessoas, elas querem que alguém resolva os seus problemas, como se isso fosse uma mágica. E nós é que temos que resolver os problemas. Ninguém vai resolver por nós. Nós é que temos que batalhar todos os dias para o autoconhecimento, para a gente vencer o orgulho que nós temos, a soberba, o egoísmo, as vaidades, os vícios, que é o que a gente vê que esses conquistadores do mundo não se preocuparam em tirar essas inferioridades de dentro do seu coração. Porque a soberba, nós acharmos que somos o dono do mundo, nós não somos nada. Nada. O que esses conquistadores do mundo levaram de retorno? Levaram seus castelos, as suas joias? Não levaram nada. O que nós levamos de retorno à verdadeira pátria espiritual são as nossas conquistas, as nossas ações no bem. E isso os benfeitores amigos nos colocam. O irmão X também nos fala no texto que ainda hoje os conquistadores modernos, depois dos aplausos de milhões de vozes, após a dominação em que se fazem sentir,
magnânimos para seus amigos e cruéis para os seus adversários, espalhando condecorações e sentenças condenatórias, caem ruidosamente dos pedestais de barro, convertendo-se em malfeitores comuns, a serem julgados pelas mesmas vozes que lhes cantavam louvores na véspera. Então, quantas pessoas têm o aplauso de muitos, dos seus amigos, à custa da dor dos seus adversários? Mas não há mal que dure para sempre. Tudo tem o tempo de acabar. E muitas vezes a dor e o sofrimento provocado por esses conquistadores são necessárias para a nossa evolução. Nós temos que pensar que existem muitas injustiças no mundo, mas injustiçados não. Porque Deus não coloca um fardo nos nossos ombros se não for necessário para a nossa evolução. E tenhamos certezas que as dores que nos são colocadas na nossa vida são oportunidades de evolução e de crescimento. E no dizer de Jesus, ai daquele por quem se der o escândalo. Nós temos o livre-arbítrio? Temos sim. E é isso que pega, é o livre-arbítrio, porque os benfeitores amigos não fazem nada por nós. Eles cuidam de nós? Cuidam sim. Nós temos um espírito protetor que nos ajuda, que nos intui quando nós nos ligamos a ele através da prece. Ele nos ajuda, mas ele não age por nós. É a mesma coisa que assim, ó, a gente vai atravessar uma avenida movimentada. Nós temos a faixa de segurança, nós temos a segurança, o sinal. O nosso benfeitor vai dizer assim para nós: olha, Karina, atravessa na faixa de segurança, olha os dois lados, vá quando você puder. Mas eu sou teimosa e vou atravessar quando eu quiser. Aí eu sou atropelada. O meu benfeitor vai fazer por mim? Não, ele me advertiu que eu usasse a faixa de segurança, que eu tivesse cuidado. E eu fiz o que eu quis, o livre-arbítrio. Aí eu fui atropelada. Por quê? Porque eu fui imprevidente. E nós somos atropelados pela vida sempre, porque nós somos imprevidentes. A ação é nossa, a conquista é nossa. E muitas vezes eles lastimam as nossas escolhas. Então a gente nunca pode esquecer que nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos escolher o caminho que nós quisermos, mas teremos que responder pelas nossas escolhas. Mas um só conquistador houve no mundo, diferente de todos, pela singularidade de sua missão entre as criaturas. Não possuía legiões armadas, nem poderes políticos, nem mantos de gala. Nunca expediu ordens a soldados, nem traçou programas de dominação. Jamais humilhou e feriu. Cercou-se de cooperadores aos quais chamou amigos. Dignificou a vida familiar, recolheu crianças desamparadas, libertou os oprimidos, consolou os tristes e sofredores, curou cegos e paralíticos. E por fim, em compensação aos seus trabalhos, levados a efeito com humildade e amor, aceitou acusações para que ninguém as sofresse. Submeteu-se à prisão para que outros não experimentassem a angústia do cárcere. Conheceu o abandono dos que amava, separou-se dos seus, recebeu sem revolta, ironias e bofetadas. Carregou a cruz em que foi imolado e na sua morte passou por ser a de um ladrão. Quem foi esse conquistador diferente? Nada mais, nada menos do que Jesus, que veio nos ensinar a lei do amor
e que nós ainda não entendemos o Evangelho do Cristo, que é a nossa bússola, é o nosso norte, é no Evangelho que está o nosso código de conduta moral. Mas não aquele Evangelho que nós interpretamos de acordo com os nossos interesses pessoais, mas aquele Evangelho que nos faz mudar. Essa foi a proposta do Cristo, clara, límpida. Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Nós temos a responsabilidade de conquistarmos a cada dia os valores do Espírito imortal ensinados por Jesus. Não percamos tempo. É agora a oportunidade. Amanhã nós não sabemos se nós estaremos aqui. Cuidemos com quem nós julgamos serem os verdadeiros conquistadores. O Cristo é o conquistador das almas e está até hoje presente em nós. Então agora nós vamos nos organizar para o passe. Vamos procurar nesse momento entrarmos em sintonia com os benfeitores amigos, para que nós recebamos neste momento fluidos de cura, restauradores, calmantes, e que esses fluidos possam restabelecer a nossa saúde física e também a saúde espiritual, lembrando que nós somos os responsáveis pelo nosso destino. Que nós façamos do Evangelho o nosso código de conduta moral e que tenhamos Jesus como nosso modelo e guia, para que conquistemos os valores do Espírito imortal. Gratidão, e estendemos as nossas orações para aqueles que sofrem, para aqueles que estão em dificuldade, nos mais diferentes lugares, vitimados pela tirania de alguns. Gratidão, Senhor, por mais essa oportunidade e que sigamos para os nossos destinos em muita paz. E que assim seja.